Boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência da C&A referente aos resultados do segundo trimestre de 2023. Estão presentes hoje Paulo Correia, CEO da C&A, Laurence Beltrão Gomes, CFO e DRI, Fernando Brossi, vice-presidente de Operações e Serviços Financeiros, e Donati, vice-presidente comercial. Essa apresentação e o release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site de RI da C&A. Informamos também que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Basta clicar no botão Interpretação para acessar o áudio em inglês. A gravação dessa conferência também ficará disponível no nosso site de RI. Depois da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por áudio, basta apertar o botão de levante a mão para entrar na fila. Ou, se preferir, escreva suas perguntas diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da C&A, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a C&A. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da C&A e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, passo a palavra para o Paulo, que iniciará a apresentação. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação dos resultados do segundo trimestre. Acho que é importante destacar que nesse segundo trimestre foi um trimestre com um ambiente macro bastante desafiador. E, além disso, duas dinâmicas muito específicas da nossa indústria. Tivemos um baseline alto no ano passado, exatamente por conta da dimensão das temperaturas, que foram bem mais baixas em 2022 do que em 2023. Apesar desse contexto, eu acho que a gente teve alguns destaques bastante importantes nos nossos resultados do segundo tri. Primeiro, começando com uma coleção de inverno que a gente entende que foi bastante bem aceita. Isso gerou, apesar desse cenário e desse contexto, um crescimento na receita do vestuário, e mesmo com o ambiente promocional que caracterizou esse trimestre, a gente conseguiu aumentar a margem bruta do vestuário e a margem bruta total da companhia. Isso, conjugado com uma gestão de despesas bastante eficiente que a gente vem fazendo, isso trouxe um aumento no EBITDA, na ordem de quase 12%. Esse aumento de EBITDA, combinado com a nossa eficiência na gestão do capital de giro, trouxe uma geração de caixa livre bastante importante para a gente nesse momento, de 76 milhões, e, ao mesmo tempo, também conseguimos, nesse período, reduzir a dívida bruta da companhia em mais de 25%. No próximo slide, a gente traz um pouco desse elemento do como esses resultados estão refletindo os nossos principais direcionadores estratégicos, que são esses três que estão listados aqui. O primeiro, que tem a ver com exatamente a capacidade da gente continuar a fazer uma gestão de caixa bastante eficiente e bastante disciplinada, né? O segundo, a gente garantir essa melhora operacional e a captura de todos os investimentos que a gente fez nesse período pós-IPO. E como a gente quer se conectar cada vez mais com os nossos clientes, entender ainda melhor esse seu momento com uma oferta mais adequada num ambiente em que o consumidor está em transformação constante. Então, essa dimensão da conexão com os nossos clientes. Explorando nos próximos slides um pouco mais de cada um desses direcionadores, começo com esse primeiro do gestão de caixa eficiente e disciplinada. Assim como nos últimos trimestres, a gente continua buscando
uma eficiência nas despesas e nos custos para garantir uma alavancagem operacional. A gente vem conseguindo controlar as nossas despesas num ritmo menor do que o nosso crescimento, e isso tem proporcionado consistentemente avanço da nossa alavancagem. As iniciativas que a gente trouxe desde o meados do ano passado, no que diz respeito à gestão do capital de giro e redução do nível de investimento para, de fato, aqueles que a gente consiga ter um retorno mais rápido no curto prazo, contribuíram para essa geração desse fluxo de caixa livre de 76 milhões no trimestre. Como vocês podem ver, também encerramos o segundo trimestre de 2023 com os nossos estoques praticamente estáveis em relação a 2022. E isso é consequência do amadurecimento das ações estruturais que a gente tomou desde o IPO, né? Principalmente na dimensão de distribuição e logística, principalmente incluindo aí o push and pull, além de um avanço bastante relevante no nosso processo de gestão de estoques, com o uso intenso de inteligência artificial e na projeção de demanda de cada loja SKU a SKU. Outro elemento que vale o destaque é que a gente pagou 639 milhões em principal de dívidas que venceram nesse trimestre, e isso ocasionou, como consequência, uma redução da nossa dívida bruta em 27% em relação ao segundo trimestre de 2022. O segundo elemento da nossa direção estratégica hoje tem a ver com essa melhoria operacional constante. Como eu falei nos destaques, né, a nossa margem bruta continua evoluindo, apesar de todo o contexto desafiador que a gente viveu no segundo trimestre, mas isso tem acontecido não só nesse trimestre, é o sexto trimestre consecutivo que a gente consegue avançar na nossa margem bruta. Isso está somando já quase 4 pontos percentuais, mais exato, 3,5 pontos percentuais em relação ao período pré-IPO, né, de 2019. Isso vem acontecendo principalmente pelo suporte da evolução do nosso modelo push and pull, que atingiu os 35% do volume total de distribuição desse segundo trimestre através desse modelo. Isso garantiu um nível de assertividade nos nossos estoques, maior loja a loja, e um nível de serviço dos produtos que são distribuídos nessa modalidade maior disponível para o nosso cliente. Isso está muito focado naqueles produtos que têm um giro maior, certo? E, ao mesmo tempo, uma evolução contínua nos algoritmos de precificação dinâmica que contém elementos de inteligência artificial também, além do processo de gestão de compra e abastecimento dos nossos principais produtos, que ajudam na margem bruta e também na venda. O quarto elemento dessa melhoria operacional tem a ver com o C&A Pay. Ele vem aumentando a sua penetração nas vendas e alcançou 20% na participação total das vendas da companhia nesse segundo trimestre. E não só a gente vem avançando na penetração, mas o produto vem evoluindo consistentemente. A gente lançou nesse trimestre a possibilidade do pagamento através da biometria facial. Essa tecnologia agora garante que realmente, num período muito rápido, todos os nossos clientes C&A Pay podem pagar as suas compras apenas com um sorriso. Isso proporciona para os nossos clientes uma experiência mais ágil, mais fácil, mais fluida e, ao mesmo tempo, mais segura, uma vez que a gente consegue prevenir fraudes de identidade, além de garantir proteção de dados. Enfim, essa dimensão da melhoria operacional tem muito a ver com a nossa plataforma de investimentos desde o IPO. Lembrando, a gente falou de melhorias fortes na dimensão logística de distribuição, está acontecendo, push-pull já com 35% de penetração. O Pay,
que foi a recuperação do crédito. Estamos recuperando o direito de dar o crédito para o nosso cliente de maneira muito diligente e responsável, já alcançando 20% das vendas, e não só com uma penetração alta, mas com uma evolução constante. Terceiro, a gente falou bastante da digitalização, da omnicanalidade do nosso negócio. Nossas vendas digitais continuam avançando, mas mais importante é que a digitalização está alcançando o core da companhia. Os processos mais importantes, como gestão de preços, gestão de compras, gestão de replenishment dos nossos estoques, têm acontecido através de modelos digitais já bastante sofisticados. E o quarto, obviamente, a gente tem falado dessa melhoria operacional das lojas que a gente abriu nesse período, toda a expansão, a gente abriu mais 3 lojas nesse período, a gente continua avançando na busca de capturar o impacto nas vendas e no rendimento dessas lojas que a gente abriu. No próximo slide, a gente fala do terceiro elemento dessa equação, que é a conexão com o nosso cliente. Importante entender que a pandemia deixou marcas bastante profundas no que diz respeito a mudanças no comportamento do consumidor, e uma delas, por exemplo, foi essa dimensão do valor percebido. O vestuário, nesse momento de conjuntura econômica difícil para a classe média baixa, significa que o vestuário é quase um investimento. Então, isso significa que a gente está, ao longo desses trimestres, vem construindo cada vez mais as nossas coleções baseadas nessas percepções, nessas demandas, nessas exigências. E uma delas, por exemplo, é a versatilidade. E a nossa coleção outono e inverno claramente era mais versátil e mais conectada com esse contexto atual. Ao mesmo tempo, um dos elementos também que o cliente vem falando é exatamente essa percepção de ofertas, né, de valor, como você pode gerar essa percepção de oportunidades. E isso está exemplificado nessa foto desse slide, em que a gente mostra a nossa campanha de Dia das Mães, em que a gente trouxe o conceito das ofertas imperdíveis, e quando a gente conseguia trazer essa dimensão de valor, de percepção de valor com mais clareza para os nossos clientes. E isso, obviamente, essa gestão tática de ofertas e promoções sem impactar a nossa margem bruta, como vocês viram também no exemplo dos destaques que a gente mostrou. Além disso, outra evidência dessa conexão, o nosso programa CA e Você atingiu 26 milhões de clientes nesse trimestre, o que mostra a força do programa e a capacidade da gente identificar mais de 80% das vendas que a gente registra. Isso vai nos dando mais dados que podem se transformar cada vez mais em ofertas e produtos mais relevantes para os nossos clientes. Outro marco importante de conexão foi de facilidade dessa jornada. A gente completou a integração do aplicativo do C&A Pay no aplicativo principal da C&A, e agora isso gera um fluxo adicional para o nosso aplicativo, que obviamente gera mais recorrência e um LTV maior dos clientes que têm o Pay e frequentam o nosso aplicativo. Enfim, eu queria só destacar que eu acho que a evolução que a gente vem conseguindo fazer vem, apesar de trimestres mais desafiadores, como esse, por exemplo, em que tínhamos um contexto macro desafiador, duro, e um baseline e temperaturas mais altas na estação. Mas, mesmo assim, com muita disciplina na gestão e na execução da nossa estratégia, com uma determinação absoluta em capturar os impactos dos investimentos que a gente fez e melhorar operacionalmente o negócio. E com uma proximidade muito forte do nosso cliente, eu acho que a gente continua mostrando a evolução e que a companhia está bastante forte e bastante preparada para um cenário melhor que deveria vir nos próximos trimestres, e a gente está com muitas expectativas e acreditando que os próximos trimestres podem mostrar essa evolução. Com isso, eu finalizo meus pontos. Vou passar para o nosso CFO, muito bem-vindo nessa primeira divulgação de resultados, o Laurence, que vai continuar a apresentar esses resultados. Obrigado. Obrigado, Paulo. Na página 7, apresentamos a receita de mercadorias,
destacando a performance da receita de vestuário, que cresceu 1,7% em relação ao segundo trimestre de 22, apesar da forte base de comparação. A coleção outono e inverno foi bem aceita e os estoques atingiram níveis bastante adequados. Com relação a Fashion Electronics e beleza, como já temos mencionado alguns trimestres, o mercado de celulares continua bastante desafiador e, apesar do crescimento de beleza na categoria, o resultado total foi uma queda de 18% em comparação ao segundo trimestre de 22. Diante desse contexto, estamos focando ainda mais nos segmentos de vestuário e beleza, e recentemente retiramos alguns quiosques de celulares e smartphones de algumas lojas para avaliar o resultado. Na página 8, mostramos que a expansão da margem bruta de mercadorias continua como um destaque nesse trimestre. Entendemos aqui que existe captura dos benefícios de diferentes investimentos que fizemos nos últimos anos, o que permitiram a expansão da margem bruta de vestuário em 0,5 ponto percentual no trimestre e expansão de 3,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, mesmo em ambiente promocional e de maior competição. A margem de Fashion Electronics e beleza ficou estável em relação ao segundo trimestre de 22, beneficiada pelo aumento da participação do segmento de beleza dentro dessa categoria. Na página 9, nós mostramos as despesas operacionais. Aqui é importante destacar que continuamos obtendo alavancagem operacional. O percentual de despesa de vendas gerais e administrativas sobre receita líquida total ficou abaixo do mesmo período de 2019, resultado do contínuo trabalho de controle e redução de despesas iniciado no segundo semestre de 2022. Nossa despesa operacional apresentou redução de 5,3% no segundo TRI de 2023. O EBITDA ajustado pós-IFRS 16 foi de 274 milhões no segundo TRI de 23, aqui eu estou falando na página 10. Esse resultado trouxe uma expansão de margem de 1,6 ponto percentual, e atingindo uma margem EBITDA ajustada de 16,7%. Essa contínua expansão de margem é resultado da expansão da margem bruta, combinada com a alavancagem operacional, fruto da disciplina na execução e benefícios dos investimentos realizados nos últimos anos. Na próxima página, destacamos a evolução em serviços financeiros e o bom desempenho que temos observado no CA-Pay. No trimestre, nossa receita com o CA-Pay atingiu 72 milhões, um crescimento relevante, mostrando a boa aceitação do produto. Nossa carteira encerrou o trimestre com 702 milhões de reais e 3,6 milhões de cartões digitais emitidos. Continuamos aqui focados na estratégia de engajar ainda mais a base de clientes já existente a uma experiência fluida e fácil. Além disso, continuamos atentos na originação e concessão de crédito e eficiência também na recuperação. O over 90, ou os vencidos acima de 90 dias, ficou em 21,4%. O CA-Pay é uma alavanca fundamental para suportar as vendas no varejo e para conhecer o comportamento dos nossos clientes em todos os nossos canais de vendas. Estamos satisfeitos com o avanço do CA-Pay, que já representa 20% das vendas. Na próxima página, no plano de investimento, mostramos aqui que o trimestre foi realizado um CAPEX de 56 milhões, valor 51% menor quando comparado ao segundo trimestre de 22. Os investimentos foram destinados principalmente em tecnologias
direcionadas para aumentar o entendimento do comportamento dos clientes e reforçar o nosso posicionamento omnicanal, além da abertura de 3 novas lojas. Na página 13, nesse slide, apresentamos a evolução da nossa posição de caixa no último trimestre. No gráfico, apresentamos a movimentação do trimestre, e aqui vemos que geramos caixa operacional de 132 milhões no segundo trimestre de 23. Os investimentos consumiram 56 milhões e as atividades de financiamento consumiram 571 milhões. Aqui, as atividades de financiamento nesse trimestre englobam o pagamento de dívidas bancárias no valor de 854 milhões, combinado com uma captação de recursos no total de 250 milhões. Assim, finalizo aqui a apresentação dos resultados e passo a palavra para a Carol, que conduzirá a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Laurence. Então, relembrando, para fazer sua pergunta, e quiser que seja por áudio, é só clicar no levante a mão para entrar na fila de perguntas, ou então você pode digitar sua pergunta diretamente do nosso ícone de Q&A. Começando, então, a nossa primeira pergunta vem da Daniela Eiger, da XP. Daniela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira é focada em rentabilidade, né? Acho que tem sido um grande destaque aí do resultado de vocês já há alguns trimestres, essa questão da forte expansão da margem bruta, principalmente mercadoria, né? Por conta dos projetos estratégicos que vocês implementaram nesses últimos anos, além também do forte controle que vocês têm feito na questão das despesas operacionais. Eu queria entender se ainda tem muito espaço aí para frente, para a gente continuar vendo ganho nessas linhas, ou se a expansão de margem marginal daqui para frente é mais focada em alavancagem operacional. E a minha segunda, olhando mais para crescimento, queria entender de vocês como que está a expectativa de vocês para o segundo trimestre, como tem sido aí essa evolução marginal ao longo do TRI, também entrando em julho, e aí até um pouquinho agora de agosto, com o Dia dos Pais já chegando, né? E também ambiente competitivo, a gente viu muita remarcação no segundo trimestre por conta do clima, né? Mas ver como que vocês têm sentido esse ambiente agora já num cenário climático mais normalizado, tanto de player físico como digital. Obrigada. Ela, obrigado aí pela tua pergunta. Vou pegar aqui em 2 rodadas, né? Então, primeiro, na dinâmica da rentabilidade que você falou, acho que o crescimento que a gente tem conseguido fazer na nossa margem bruta tem sido consistente, né? Já, como a gente falou, 6º trimestre consecutivo que a gente faz um crescimento de margem. E ele tem a ver exatamente com a captura do impacto das alavancas e dos investimentos que a gente fez. A gente olha para frente e entende que a oportunidade de evolução ainda existe e a gente está trabalhando a cada dia nesse sentido também, até porque por 2 motivos. Primeiro, a penetração do push and pull, a gente falou que vai chegar até os 40% até o final desse ano, então isso deve nos ajudar mais um pouco. E, além disso, os algoritmos eles vão ficando cada vez mais robustos, né? Eles vão aprendendo, eles vão ficando melhores e a gente entende que a efetividade ainda tem oportunidade nesse sentido. Então, sim, continuamos enxergando uma oportunidade de avançar com as nossas margens brutas, pensando aí nos próximos trimestres aí desse ano. E segundo, na dinâmica do crescimento especificamente, é o que você falou. Então, a gente acabou de sair de um trimestre que tinha uma conjuntura macro muito dura e uma base de comparação alta, principalmente no segundo trimestre, com relação a temperaturas, né? E a gente entra agora num semestre que tem características bastante distintas, né? A gente, lembrando, no ano passado, o efeito baseline foi o contrário. Então, a gente teve um período pré-eleitoral muito conturbado, muito turbulento, né? Que, de alguma maneira, afetou o consumo. E, por fim, não menos importante, no período muito próximo ali ao Natal, a gente teve
a Copa do Mundo, com fechamento das lojas, ou com uma redução de fluxo muito acentuada em alguns momentos. Então, essa combinação nos dá... A gente até tinha falado sobre isso no final da nossa discussão do primeiro trimestre. A gente continua muito confiante nesse segundo semestre em termos de crescimento. A gente já viu, no mês de julho, essa evolução, obviamente, estamos na metade desse trimestre e a gente entende que a velocidade de crescimento é claramente maior do que a velocidade de crescimento do último trimestre, por exemplo. Então, sim, estamos cautelosamente otimistas com as perspectivas do segundo semestre. Trabalhamos muito na dinâmica de construção das coleções. Temos hoje a capacidade de construir de uma maneira muito veloz as nossas coleções. Nossa base de fornecimento já está bastante evoluída nesse sentido. Então, estamos cautelosamente otimistas com o nosso segundo semestre comparativamente ao primeiro semestre. Excelente, muito obrigada. Despesas. Bom, nossa próxima pergunta agora vem de Rubem Couto, do Santander. Bom dia, pessoal, tudo bem? Achei bem interessante o comentário do Paulo sobre mudança do valor percebido do vestuário, como acho que a CS adaptou bem a isso. Então, eu queria entender como vocês estão balanceando essa estratégia de posicionamento, comunicação entre o canal loja física e online. Esse trio que teve mais uma redução de investimento em marketing digital ajudando o resultado, mas o canal online, ou pelo menos eu penso assim, não necessariamente e-commerce, né, mas eu digo digital como comunicação mesmo, não é um canal que casa bem com essas iniciativas de capturar toda essa mudança de valor percebido no público-alvo de vocês. Enfim, queria entender um pouco dessa dinâmica, inclusive com a própria crescimento do e-commerce, continuou super forte, ganhando penetração, mesmo com essa redução de investimento de marketing meio contraintuitivo. Se puderem poder comentar um pouco sobre isso, também agradeço. Obrigado. Rubem, obrigado pela tua pergunta. De fato, acho que a gente precisa dar um pouco de contexto, talvez um pouco mais claro, para poder conectar esses elementos, né? A gente, desde o ano passado, começou a olhar para o canal e-commerce de uma maneira mais equilibrada a partir do momento que as lojas físicas começaram a abrir, a gente começou a ver o fluxo com mais consistência. E quando eu falo de equilibrado, tem a ver com, principalmente, dois elementos. O custo de aquisição de clientes, que começou a ter uma inflação muito alta, começou a ficar economicamente cada vez mais desafiador, e a outra dinâmica é a dinâmica do próprio transporte, né, e frete. Então, a gente olhou para isso com força desde o segundo semestre do ano passado, e a gente vem otimizando essas duas dinâmicas com clareza. Bom, isso é um elemento da história. O segundo elemento da história que eu acho que é importante também frisar, que é o seguinte: mais do que o que eu falei até agora, é mais falando do canal de vendas, e-commerce, loja, site e aplicativo. Quando você olha de uma maneira um pouco mais ampla, e você trouxe isso com clareza também, o canal ele é também muito importante no que diz respeito às jornadas como um todo. As jornadas deixaram de ser só online ou só física. A jornada ela é múltipla, ela é interconectada, ela acontece de uma maneira muito mais fluida. Então, tanto o nosso site quanto o nosso aplicativo, e também as mídias sociais, como você mesmo comentou, eles são críticos para a jornada da própria loja física. Muitas pessoas vão no site, muitas pessoas vão no aplicativo, tomam contato com os produtos, tomam contato com as coleções, tomam contato com os preços, e aí depois fazem uma visita na loja física. Ou, como se disse, vai na loja, na mídia social, tem um impacto daquela comunicação e isso gera um início de jornada na loja física. Terceiro elemento, e eu vou fechar depois os três elementos juntos, o terceiro elemento da equação é lembrar que a gente tem, no nosso canal, ou nos nossos canais, as vendas digitais realizadas através do WhatsApp, que tem sido um canal muito importante para a gente nesse crescimento das vendas digitais,
e ele, sim, tem sido o grande motivador, é o link que você estava procurando na tua pergunta, entre o crescimento das vendas digitais versus a redução dos investimentos em mídia. A gente vem construindo, de novo, isso tem muito a ver com o nosso programa de relacionamento, o CA e Você, a base de clientes que a gente tem de 26 milhões, nos dá a condição de construir histórias, de fato, de CRM mais objetivas, mais relevantes para as pessoas, para poder, de fato, a gente conseguir ter diálogos através desse canal e proporcionar experiências que são omnicanais. Começa, às vezes, no digital, termina na loja física, começa no digital e termina no digital, termina no site. Então, tem vários formatos que têm propulsionado essas vendas digitais, principalmente através do nosso canal do WhatsApp. Então, quando você soma essa história toda, voltando naquela dimensão da percepção dos clientes como um todo, é importante, e por isso que a gente tem feito essa mesma comunicação que você viu naquele slide, que a gente estava mostrando, por exemplo, na campanha do Dia das Mães, você visse na vitrine, dentro da loja, na mídia social, no site, a comunicação do elemento ofertas imperdíveis, ele estava integrado em todos esses canais. Mesmo no WhatsApp, a gente também mandava as informações mostrando esse contexto das ofertas imperdíveis. O ponto que a gente queria fazer, e isso foi detectado nas nossas conversas, nossas dinâmicas com clientes, existe, nesse momento, dada a conjuntura, uma vontade, um interesse muito maior por ofertas e promoções específicas. Porém, por outro lado, a gente não queria abrir mão da evolução de margem que a gente estava fazendo. Então, de novo, os algoritmos nos ajudam a definir que produtos, que faixas de preço e como a gente pode comunicar essa evolução para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, conseguir evoluir com as nossas margens. Eu acho que a gente conseguiu fazer bem isso no segundo trimestre. Nossas perspectivas, olhando para frente, são similares. Se você for na loja hoje, no Dia dos Pais, se entrar no nosso site agora, você vai ver que também tem um conjunto bem interessante de ofertas imperdíveis acontecendo exatamente para reforçar essa comunicação e reforçar esse posicionamento em que na C&A você pode fazer um bom negócio, e na C&A você vai encontrar coisas lindas por preços extremamente interessantes e competitivos. Essa tem sido a dinâmica racional por trás do que a gente está fazendo ultimamente. Muito bom, Paulo. Entendi tudo agora. Obrigado. Obrigada, Rubem, pela sua pergunta. A próxima pergunta agora vem de João Soares, do Citi. João, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Carol. E, primeiro de tudo, queria parabenizar a gestão da companhia pelos resultados consistentes aí que vocês têm tido. Interessante ver que são bem consistentes desde alguns pontos que a gente explorou lá no IPO. Então, primeiro, parabenizar por isso. Queria explorar dois pontos aqui. O primeiro, vou voltar um pouco na discussão da pergunta da Dani ali sobre margem bruta. Paulo, queria, assim, se você puder ajudar a gente a quantificar um pouco, pelo menos assim, quais são as perspectivas né, olhando, pelo menos assim, algumas essas mudanças estruturais, né, olhando pelo ponto de vista, por exemplo, do push and pull, né? Quanto que isso deveria agregar de margem bruta para frente, né? Quanto que deveria ter de ganho, de captura aqui que vocês esperam para esse ano? Seria muito interessante para a gente modelar aqui. E o segundo ponto, assim, vocês têm reduzido os investimentos, né? E eu queria ouvir um pouco agora para frente, como é que está a cabeça para abertura de lojas agora, para voltar um pouco, entender também não só dentro de um contexto de abertura de loja, tem um contexto maior de alocação de capital, né? Investimentos aqui. Onde vocês miram os maiores investimentos olhando para frente? É em tecnologia adicional aqui para otimizar a experiência Omni? Enfim, queria ouvir um pouco aqui sobre a alocação de capital, pessoal. Obrigado. Bom, obrigado pela tua pergunta. Começando pelo pedaço da margem bruta, assim, eu acho que tem, obviamente, como eu falei, tem duas alavancas claras que a gente está capturando e deveria evoluir nos próximos trimestres. Primeiro, o aumento da penetração do push and pull. Segundo, a utilização de algoritmos com inteligência artificial para fazer previsão de demanda, distribuição de produto e precificação dinâmica. Essa combinação integrada
proporcionou nesse trimestre essa evolução. E tem um outro elemento nessa equação que a gente não pode ignorar, né, João? É que a dinâmica do mercado e a dinâmica competitiva em si. Tudo isso, como eu falei, a gente fez, por exemplo, vários investimentos nessa dinâmica de ofertas imperdíveis. Isso, obviamente, dentro do contexto que a gente está vivendo, ainda está vivendo. Se a gente vê um contexto evoluindo, isso poderia ser uma oportunidade adicional. Então, eu fico pensando aqui como te ajudar na sua quantificação, mas, de verdade, eu acho que o ponto mais importante é entender o seguinte: se você olhar esse cenário que a gente viveu, a gente conseguiu esse tipo de dinâmica, a gente quer perseguir pelo menos esse tipo de dinâmica que a gente viu no segundo trimestre para os próximos trimestres. Pode ser que tenha oportunidades maiores? Pode ser. Pode ser que o mercado fique um pouco mais duro, mais promocional, e isso obriga a gente a não conseguir capturar todo esse benefício que a gente teve nesse segundo trimestre? Pode ser também. Então, talvez uma orientação, o que a gente está perseguindo é algo similar ao que a gente viu aí nesse segundo tri, mas eu acho que tem que ter esse caveat muito claro, que a conjuntura pode fazer com que isso se acelere ou que isso se desacelere, obviamente, pensando aí no segundo tri. Segundo pedaço que você fala de investimentos, abertura de loja, etc., bom, a gente continua com uma taxa de juros bastante alta, a gente continua com um custo financeiro muito significativo. Então, isso significa que, no curtíssimo prazo, a gente imaginar que a gente vai acelerar a dimensão de investimentos não é realista. A gente está discutindo agora, começando as discussões, pensando para 2024, nessa dinâmica de investimentos, e a gente entende que, primeiro, existe oportunidade muito clara da gente aumentar o nosso footprint e aumentar o nosso portfólio de lojas. Isso não foi embora por conta da pandemia. Isso ainda é real e é concreto. Agora, ao mesmo tempo, com o custo de capital nesse patamar, ele ainda torna os projetos mais desafiadores de serem aprovados. Então, a gente entende que as perspectivas deverão e devem evoluir nos próximos trimestres nesse sentido, e à medida que elas evoluem, isso abre possibilidades para a gente trabalhar nesse sentido. Mas a gente está mais focado nesse momento, para te falar a verdade, toda a energia da companhia está direcionada para aumentar a venda em mesmas lojas. Tem muitas iniciativas que a gente está fazendo ao mesmo tempo para construir formatos ainda mais impactantes no que diz respeito à construção de vendas por metro quadrado maiores nas lojas que a gente já tem. Então, esse é um elemento. A dinâmica da tecnologia é uma dinâmica que não tem fim, né? Tudo que a gente está vendo aqui de inteligência artificial, por exemplo, tudo que a gente está vendo no que diz respeito a dados e evolução para ofertas mais inteligentes, mais relevantes para os clientes, ainda tem muita oportunidade nesse sentido. A gente ainda tem um dever de casa ótimo aí para fazer no que diz respeito a aproveitar essas oportunidades e traduzir isso em valor percebido para o cliente, que isso deveria trazer para a gente uma melhoria nos nossos indicadores e, a partir daí, o valuation como consequência. Então, em grandes linhas, eu acho que seria esse nosso olhar para o assunto de investimentos, pensando para os próximos meses. Tá super claro. Parabéns novamente. Obrigada, João, pela sua pergunta. Agora eu vou ler algumas perguntas que vieram pelo Q&A, que vieram aqui escritas para a gente. A primeira pergunta é do Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Ele, dá as boas-vindas ao Laurence, e a primeira pergunta dele é sobre o C&A Pay. Vocês podem, por favor, nos relembrar qual o percentual de vendas que vocês estão confortáveis em atingir com o tempo? E como vocês veem o risco do perfil de risco desse crédito incremental? A segunda pergunta dele, ele pergunta: e como vocês estão pensando sobre a rentabilidade do business de serviços financeiros sozinhos, né? Versus
a gestão aí mais para frente de lucros e margens da companhia como um todo. Andrew, obrigado pela sua pergunta, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Eu vou pedir para o Brossi endereçar esses questionamentos. Oi, Andrew, tudo bom? A penetração que nós estamos buscando é aquela que a gente dividiu com vocês durante o nosso show no IPO, que eram os concorrentes estavam em 2019. O plano nosso era atingir isso, né, em 5 anos, e o que a gente vem observando é que a gente deve atingir esse número um pouco antes disso. Tanto a produção de cartões quanto a penetração, ela vem melhor do que estava inicialmente desenhado. Do ponto de vista de risco, eu acho que vale ressaltar é que, passado esse um pouco mais de um ano que a gente fez o lançamento do Pay, a gente já conseguiu fazer os novos modelos, novas políticas de crédito, que estão fazendo que as novas safras de contas novas tenham performance melhor do que o histórico, mesmo no cenário conturbado e, enfim, do contexto macroeconômico do Brasil. Então, assim, todas as informações que nós temos até agora, apesar da concorrência direta estar perdendo participação, eu entendo que nós estamos num caminho diferente, ganhando relevância. Nós crescemos 7 pontos a penetração do Pay e com a inadimplência até este momento, né, sob controle de uma carteira nova e os modelos evoluindo. Então, continuamos na nossa jornada. Do ponto de vista de serviços para rentabilidade, eu acho que a gente tem que voltar a lembrar o que é o conceito do porquê que a gente lançou o Say Pay e qual é o seu real objetivo, que é acelerar e fomentar as vendas do varejo, né? Ele é um private label, é um cartão da loja, e esse é o grande objetivo dele. Nós já lançamos alguns produtos de seguros e serviços atrelados a este cartão que buscam melhorar a rentabilidade dele. E, como eu falei, andando aí conforme planejado, vamos seguir em frente. Obrigada. Bom, a próxima pergunta agora, eu vou ler a pergunta também que veio do nosso Q&A aqui, do João Andrade, do Bradesco BBI. Ele, diz boa tarde, parabéns pelo resultado. Gostaria de saber, no lado da margem bruta, em especial com o projeto de push-pull, se poderiam dar mais cor até onde podemos enxergar esse ganho nesses projetos. Qual seria o nível de penetração máximo que enxergariam? Aí ele tem uma outra pergunta sobre o CAPay, que eu acho que a gente até agora, o Brossi acabou de endereçar aí com relação à penetração. E ele pergunta aqui, né, um pouco qual a penetração que a gente poderia se equalizar com os players comparáveis, porém esses players têm tido queda de participação dos seus serviços financeiros, se isso mudou alguma coisa na maneira como a gente enxerga ou se é circunstancial, e se esses movimentos mudariam a expectativa até onde o PEI pode chegar. Oi, João, boa tarde, obrigado pela tua pergunta. Eu vou pedir para o Donati ele endereçar a primeira parte da tua pergunta, que tem a ver com push and pull, penetração, e o Brossi, se quiser adicionar na segunda parte, né, alguma coisa, se for vontade. Bom, obrigado, Paulo. Aqui eu vou tentar também mostrar que margem bruta é um projeto muito maior e que ele tem impacto, sim, no push-pull, mas é um trabalho maior que a gente já vem fazendo há 2 anos. Né? O primeiro, o Paulo também falou, é esse uso massivo da inteligência artificial e de analytics para que isso aconteça, para que esse crescimento de margem aconteça e que ele seja sequencial. Né? Nós estamos com projetos de push-pull, a precificação dinâmica, gestão de compra dos nossos produtos de curva A, que já são mais de 40% da nossa venda. Desenvolvemos um novo projeto de markdown. A gente acabou também de instalar uma ferramenta que chama CIA, que é o nosso novo processo de abastecimento de lojas. Então, esse arcabouço tecnológico tem sido capaz de empurrar a nossa marca para outros lugares. Junto com isso, tão importante quanto, é um trabalho de velocidade que a gente começou a fazer junto com os nossos fornecedores nacionais, que já tem 3 anos. Agora a gente tem falado muito sobre velocidade, mas nós estamos há 3 anos trabalhando isso. Para ter uma ideia dos impactos, 42% do nosso feminino hoje no mercado nacional, ele já o lead time entre a compra e o recebimento de lojas está em 60 dias.
sendo que desse volume, 50% é recebido entre 30 e 45 dias. Com isso, a gente está sendo muito mais assertivo nas nossas coleções. A gente consegue responder com muita velocidade aquilo que a cliente está precisando e que ela está querendo. E com isso, além da gente conseguir ter margens iniciais algumas vezes melhores, a gente também tem um índice de markdown menor. E o outro, tão relevante, tão importante quanto, é a nossa gestão de estoques. A gente é muito diligente com assunto de estoque na C&A. E a gente tem trabalhado, na média, com uma cobertura menor do que a indústria, uma cobertura em dias menor do que a média da nossa indústria. Isso, de novo, tem dado velocidade para nós de reação, tem dado capacidade da gente ser muito mais diligente no assunto markdown. Olhando, um exemplo acabamos de terminar um quarto difícil, talvez o mais difícil em baseline do ano. Saímos com os estoques dentro do planejado e controlados, e com os estoques mais novos do que o last year. Isso permite com que a gente saia para o terceiro quarto, de novo, com uma perspectiva da continuidade de ganhos na margem bruta. Tá? Então, como o Paulo também disse, o segundo semestre a gente deve continuar apresentando essa evolução, depende do que o mercado como vai reagir, mas a gente está preparado, porque a decisão não é ou margem ou competitividade. A decisão é margem e competitividade. Me permite agora, então, aqui, João, talvez elaborar um pouquinho mais na pergunta sobre o PEI e participação, né? Acho que tem uma dimensão bastante importante, que foi a boa aceitação do nosso PEI perante os clientes. Como eu comentei, a gente vem conseguindo fazer uma curva de venda e de produção acima do que estava desenhado, e a gente não parou de desenvolver o produto. Então, recentemente, tiveram algumas novidades que estão sendo também muito bem aceitas pela cliente, como, por exemplo, o lançamento da biometria em todas as transações, na loja física e no próprio app, onde tem facilitado muito a jornada da cliente e trazendo também segurança para isso, que é muito importante. Segunda parte, a gente, quando iniciou, comentou, né, o PEI era um produto que é feito com uma velocidade, 5 minutos. Recentemente, nós inovamos lançando o Pay Express, onde no caixa a gente está fazendo e a gente faz a transação, a adesão em menos de 1 minuto. Ou seja, a nossa expectativa é uma expectativa positiva. Eu entendo que o mercado vem tendo uma perda de penetração, mas o nosso caminho continua sendo de desenvolver um negócio do Pay para ajudar o core da empresa e continuar crescendo. Portanto, a gente vai continuar tendo incrementos de participação e mantendo o crédito, como a gente vem fazendo, controlado. Ótimo. Obrigada, João. Obrigada pelas respostas. Bom, encerramos, então, nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria, então, de passar a palavra para o Paulo para as suas considerações finais. Bom, obrigado a todos aí por terem prestigiado aqui a nossa divulgação de resultados. Queria só passar ao final a mensagem de que a gente continua acreditando que a gente está construindo uma companhia mais forte a cada dia. A gente vem mostrando, através de resultados e até comparativamente com os nossos concorrentes, com índices muito interessantes, né? Eu diria no quartil superior, no que diz respeito a crescimento de vendas e crescimento da margem bruta. Isso deixa a gente muito confiante que a gente está no caminho certo, que a gente está avançando com o nosso negócio e a gente entende que ainda tem muito potencial, muita oportunidade para buscar e trazer a companhia para o nível de valor que ela merece, o nível de brilho que ela merece nesse mercado também. Então, obrigado a todos e vamos continuar o nosso trabalho aqui para ser cada vez melhores para o nosso cliente. Obrigado. Boa tarde.